Olá, comunidade Atman, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo feito de um assunto, por exemplo, que sou questionado muito. Iago, eu sou tão bom, eu sou tão boa, sou uma pessoa que faz o bem, por que eu acabo sempre sofrendo? Porque eu acabo sempre, hostilizada, trazendo assim dificuldades, sobre o caminhar da minha vida, tendo tanto desgostos. Você conhece a síndrome da pessoa boazinha? Você conhece a síndrome da pessoa que muitas vezes é boa demais e acaba trazendo para sua vida a negatividade também? O ato de ser bom não significa ter uma boa vida. Você sabia disso? Vamos falar um pouco dessa síndrome, vamos falar um pouquinho disso, de uma maneira onde energeticamente a gente entenda o porquê muitas vezes nossa vida perde o controle. E a gente acaba sendo omisso a nós mesmos. Entender isso vai fazer com que você saiba como fazer o bem. Não dosar o bem, mas saiba quando, como ser bom é necessário. E quando ser rígido e até mesmo verdadeiro para cortar laço com pessoas que vão te drenar, que pessoas irresponsáveis. Solta a vinheta. Vamos falar um pouquinho disso hoje. Bom, o assunto de hoje é a síndrome da pessoa boazinha. Entender que o ato de ser bom é algo necessário para o mundo que a gente vive hoje. Entender que a bondade é totalmente algo puro, bonito, que cura, não só com ajuda, não só com uma palavra, não só com um alimento, mas a bondade ela gera pra gente o quê? Crescimento, desenvolvimento. Mas e quando você tem a síndrome da pessoa boazinha e esquece que a ajuda demais cria dependentes? Que ajuda em excesso cria também pessoas irresponsáveis. Entender que a síndrome da bondade, ou da pessoa que é boa demais, não é para você parar de ser bom. Não é para você parar de ser uma pessoa boa. Mas é para você ver que quem você alimenta em volta de você pode estar drenando e sugando suas energias. Sugando não só as suas energias, sua vitalidade, sua sorte, seus caminhos, como também a sua prosperidade emocional, financeira, amorosa. Por quê? Porque você está sendo mais responsável pelos outros do que responsável por você mesmo ou mesma. Por que eu escolhi esse assunto hoje? Porque dentro de algumas perguntas, alguns consulentes eles passam por alguma dificuldade. E essa dificuldade, ela cria, por exemplo, uma falta de respeito, cria, por exemplo, uma ingratidão geral. Ou seja, até porque quantas pessoas hoje, tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo já passou, já fez, ou já foi, ou já se transformou, criou uma casca aí, que é uma ferida sobre eu vou ser um pouco mais egoísta. Quem nunca foi assim? Quem nunca tentou ser assim? Porque a bondade em excesso estava te matando. Vamos lá, gente. Tudo tem que ser equilibrado. O equilíbrio é tudo. Tudo que a gente trabalha pela gente, tudo que a gente faz por nós, entendeu? Precisa ser não só equilibrado, mas também ser bem trabalhado. Até porque a ajuda, ela tem que trazer para você alegria e não desgaste. A ajuda ela tem que trazer para você o quê? Conclusão e não mais peso. Por que o assunto da síndrome da pessoa boazinha é importante hoje? Porque tem muitas pessoas que estão querendo ou deixando agradar demais pelo simples fato de não dizer não. Pelo simples fato de querer ou de achar que é responsável pelo mundo. E a gente é só responsável pelos que a gente cativa. Existem pessoas que vão aparecer no seu caminho e a bondade ela vai fazer com que você tenha uma palavra, uma ajuda.
Só que você não pode deixar com que essas pessoas fiquem ou sejam dependentes. Um exemplo, eu ajudo uma pessoa e dentro disso a pessoa se alegra e eu também. A segunda vez, isso é coisa do ser humano, principalmente a maioria do ser humano. Ou seja, isso é uma coisa que todos nós temos um pouquinho, né? E o que acontece? Eu ajudo alguém e essa pessoa, ela gosta da minha ajuda. Ela viu que eu dei, que eu fiz de coração sem esperar nada em troca. Até porque a ajuda é o que a direita dá, a esquerda não precisa saber, certo? Só que daí repete uma vez, repete uma segunda vez. Na terceira ou na quarta vez, a pessoa já está criando uma dependência. Porque se você pega e se você traz para ela a mesma coisa, ou da mesma forma, com o mesmo amor, o simples fato dela entender que você está ali todo momento, sem você, por exemplo, é igual. Eu ajudo conforme a necessidade. Ou seja, a pessoa, ela não pode, ela não tem. A gente dá o que ela não tem. A gente transforma o que ela não tem no que? Na abundância, no trabalho, no processo. Mas e quando você, por exemplo, ajuda e você dá a vara, a isca, mas você começa a notar que a pessoa não está querendo pescar? É aí que você começa a pensar se essa pessoa está querendo mesmo pescar ou se acomodar. Que é isso que muito ser humano, ou a maioria do ser humano tem. Acomodação. Aqui eu não estou falando só de gente carente, aqui eu estou falando da própria família. De um próprio filho que você, por exemplo, um exemplo, se eu não ensino meu filho dobrar uma roupa de cama ou arrumar uma cama quando ele levanta, você acha que ele vai arrumar quando? Quando ele estiver morando sozinho? Se eu não instruir ele, olha, faça isso, até porque vai ser ordem. É a mesma coisa das pessoas que naturalmente acabam deixando esse transtorno levarem a eles ter responsabilidade por todos e esquecer delas próprias. A bondade ela não precisa ser dosada, mas ela precisa ser o quê? Trabalhada, equilibrada. Por que a gente tem que equilibrar? Porque muitos estão acostumados com o que a gente dá. Pare de dar para você ver. Pare de fazer para você ver. O que você vai ouvir? Assim como muitos consulentes me ouviram. Ah, mas você era assim, agora você mudou. Você é fria, você não me ama mais. Se for num relacionamento, se for numa amizade. Ser bom não é ser ingênuo. Ser bom não é deixar com que o problema ou a responsabilidade da outra pessoa venha pra gente de maneira aonde nós tenhamos que cumprir ou que resolver tudo. Aquela mãe que cuida de todos os filhos. Cuidar de alguém, amar alguém, amigo, família, amor, né, namorado ou namorada, não é errado. O errado é você o quê? Pegar tudo e ninguém pegar nada seu. Você comprar tudo para você e ninguém comprar nada que é seu. E você se submete ao quê? O que acontece quando você tem a síndrome da pessoa boazinha? A baixa autoestima. Você começa a sentir que muito das coisas que você está deixando... Lembra que aqui, gente, eu não estou falando da bondade incondicional. Aqui eu estou falando o quê? Da bondade em excesso que leva a gente a criar dependentes. Dependentes emocionais. Pessoas irresponsáveis que não vão querer arcar com consequências no seu cotidiano. Ou seja, não estou falando, né? Até porque muitas pessoas acabam, né? Ai, mas eu tenho que ser bom. Não, você tem que ser bom e não ingênuo. Você não tem que ser burro, né? Até porque as pessoas acabam esquecendo que o quê? Que a ingenuidade de ser bom, ou de achar que está sendo bom, entendeu? Até que a bondade é o quê? Você traz para um e você traz para todos iguais, entendeu? Então, por exemplo, se eu dou uma maçã para uma pessoa, eu vou dar para as outras 5 pessoas a mesma maçã, com o mesmo amor, entendeu? Então aqui a gente não fala da bondade incondicional. Eu estou falando da síndrome de uma pessoa que quer agradar todo mundo. Da pessoa, muitas vezes, que perde a voz. Quando você acaba sendo bom demais, ou tendo, né, essa entrega maior, né, você acaba sendo desvalorizado. E quando você resolve mudar, o que acontece? Todo mundo vira as caras. Falando que você é um monstro, uma monstra. Você se desvaloriza.
Você se perde por quê? Porque você não está cuidando de você, você está cuidando dos outros, ou você está excessivamente doando mais de você para os outros e ninguém está nem aí para você. A bondade ela tem que ser equilibrada. Até porque, por exemplo, se você dá muito para alguém que não precisa, aquele que está com fome de uma palavra, de um alimento, ele vai continuar com fome. Porque às vezes, né, tem pessoas também que escolhem, né? Tem gente, diferente, né, daquele que escolhe o que é mais confortável ser bom. Ah, mas eu vou dar para isso porque esse eu conheço, né? É o meu irmão, minha irmã. E às vezes o vizinho ali, né, que tá precisando mais, né? Não, esse não merece. Eu não tô falando disso. Eu tô falando do excesso de querer agradar, do excesso de pegar o mundo, as responsabilidades do mundo de pessoas que podem fazer por elas mesmas. Lembre-se, a síndrome da bondade ou da pessoa boazinha, ela faz com que você faça muito pelo outro e quando você já não tem o que dar, você seja mal visto, você fica sendo mal falado, você fica como se toda a responsabilidade do mundo caísse sobre você, se alguma coisa dá errada. Até porque muita gente, você vai lá e compra o problema de alguém, ajuda e se der errado ainda você é culpado. Uma pessoa que é boa, ela sempre vai ser boa. A bondade ela precisa existir em todo ser humano. Só que a gente tem que entender que o egoísmo também existe em todos. Esse vídeo é para você pensar que às vezes o que você doa demais para as pessoas que não precisam de você, a energia que você gasta de responsabilidade de pessoas que não precisam de você, é a energia que você poderia estar gastando com pessoas necessitadas, realmente. E era uma energia que você poderia estar gastando com a realização dos seus sonhos. A pessoa que acostumou te drenar, te sugar, ela sempre vai estar te drenando, te sugando. E a partir do momento que não existe mais nada, o que ela vai fazer? Embora. E ainda vai sair com ingratidão. Não limite-se a uma bondade única para uma única pessoa. Mas não seja ingênuo o suficiente ou ingênua de dar ou de facilitar demais coisas de pessoas que são saudáveis, de pessoas que podem... Um exemplo, quantas pessoas que estão com a saúde fragilizada estão produzindo, estão fazendo, estão correndo atrás? E muitas vezes aquele filho, aquela filha, aquele amigo, por exemplo, só está ali, né? Sugando, drenando. Não, eu tenho quem me dê. Eu tenho quem faça por mim. Não seja o seu próprio inimigo ou não seja totalmente voltado a essa sensação de potência. Por quê? Existem pessoas que vão sim precisar de você e você vai ter que ajudar. Existem pessoas que não precisam e vão querer te pedir e você vai saber como se comportar. O segredo é saber como se comportar diante das situações. Porque tudo aqui também é o excesso. Se você deixa alguém dependente de você, se você compra o problema de pessoas que podem resolver os próprios problemas, se você luta por pessoas que poderiam estar lutando, você não está sendo bom. Você está deixando coisas prontas para as pessoas. Ou seja, você está criando indivíduos despreparados para a vida e para a luta. Até mesmo quando a aguinha bater na bunda, meu amor, eles não vão saber nadar. Isso é para filho, isso é para namorado, isso é para namorada, isso é para pai, isso é para mãe. Isso é para mãe e pai que faz isso com os filhos. Não compre o problema de todos, até porque as pessoas certas, o universo, Deus, aquilo que a gente acredita vai trazer. E não são pessoas que vão ficar nos sugando, elas vão receber a orientação e vão reproduzir. Se tiver que voltar alguma coisa, vai voltar para você da mesma ou de outra. Mas o segredo aqui é o quê? Não torne ou não traga pessoas para sua vida como se você fosse a mãe e o pai deles, sem você ter a responsabilidade. Sem você conseguir cuidar até mesmo de você. Até porque a maioria das pessoas que tem essa síndrome esquece do próprio ser para cuidar do outro. Principalmente quando há um amor envolvido.
quando há um familiar, quando há uma promessa, né? Lembre-se, ser, saber, equilibrar a bondade é saber quando alguém precisa e quando alguém não. Quando alguém precisa de coração, você vai doar de coração. Quando alguém está te drenando, você vai sentir também, opa, você não precisa criar caso, só fala não. No momento, não. No momento, sim, quando for uma necessidade. Seja dócil, seja bom. Veja as pessoas como elas são, mas não seja ingênuo. Não deixe a vida passar por cima de você ou essas pessoas drenarem a bondade que existe. Quantas pessoas hoje estão amargas, ruins, por conta da própria escolha de ser alguém bondoso. Ou de dar, né? É porque daí sai da bondade, vai para a ingenuidade, vai para a submissão, porque você submete, né, ao problema alheio e você compra tudo. Isso não vai te trazer alegria. Seja bom, faça o bem sem olhar a quem, mas saiba que a bondade também precisa de um equilíbrio. Obrigado por me ouvirem até aqui. Qualquer questão, qualquer cuidado ou qualquer tipo de pergunta, podem pôr nos comentários. Gratidão, gratidão. É, foi e sempre será.